Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Como vai? As minhas hashtags que eu mais utilizo é forte esse manto e o que eu vou trazer aqui é muito forte. Estou falando sobre a alta do cantor e poeta Sérgio Lopes, mas eu quero pegar as falas dele e eu vou compartilhar aqui os dois vídeos para vocês entenderem o contexto que ele falou e a realidade que nós estamos vivendo. Para quem não acompanhou, eu coloquei nas minhas redes sociais o vídeo, né, que ele é, divulgou quando ele sofreu o AVC. E ele estava ainda na ambulância e ele deixou uma mensagem de fé e de esperança, de ousadia, daqueles que servem verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Eu sempre fui fã dele e fiquei mais fã ainda quando ele ressalta os valores da fé cristã que devemos lutar e jamais abrirmos mãos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus, família, pátria, vida e liberdade. Bom, esse foi o primeiro vídeo. E agora ele recebeu alta também, já há alguns dias. Está bem, graças a Deus. Vai se recuperando. Meus queridos amigos, seguidores, Sérgio Lopes aqui. Muito feliz pelas manifestações de carinho que tem recebido do Brasil inteiro. Estamos numa guerra do bem contra o mal. A igreja é um braço de Deus aqui na terra. A igreja faz um trabalho social magnífico de recuperação de pessoas. A igreja retira pessoas do crime, do suicídio, do pecado, do caminho da morte, traz essas pessoas para a presença de Deus, muda a vida dessas pessoas. Esse é o papel da igreja, esse é o papel do evangelho. Estão querendo anular o papel da igreja na nossa nação. E eu estou alistado numa guerra para defender os princípios da igreja que foram criados pelo próprio Deus. Quando nós militamos uma guerra santa, o inferno se levanta contra nós. Mas como eu estou a serviço da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é um AVC que vai acabar com a nossa luta. Mesmo que eu pare de lutar, você precisa continuar essa luta, porque essa luta é a favor do bem, é a favor do trabalho que a igreja tem feito no mundo inteiro em benefício das pessoas. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para continuar nesse alvo. Que nada nos tire desse objetivo de estabelecer no Brasil uma nação que sirva ao Deus de Israel. Que Deus nos abençoe. Talvez você seja uma pessoa que até é cristão, segue a Jesus Cristo de coração puro, mas você não entende ainda a guerra espiritual que você está inserido. Querendo ou não, se você faz parte de um exército e esse exército entra em guerra com outro, com o inimigo, você automaticamente se torna um soldado combatente desse exército, para defender os valores, defender sua família, defender sua pátria, defender sua casa, seus bens. Porque se você não lutar, vai enfraquecer o teu exército. Na convocação da guerra, lá no Pentateuco, é interessante. Deus mandou Moisés colocar algo muito interessante, que é o seguinte: covardes e medrosos, voltem. Enfim, pessoas que tinham coisas a se preocupar além do momento em que estava inserido, que era a guerra. Covardes e medrosos, óbvio, quando visse a guerra, está lá o contexto, quando visse o calor da guerra, eles iriam enfraquecer seus corações e fugir.
e, ao fugir, iriam também desmotivar os seus companheiros, e até o coração do mais valente poderia ficar abatido. O interessante é que nós temos um texto em 2 Samuel, se não me foge a memória, aonde, falando dos valentes de Davi, ali pelo capítulo 22, 23, por ali, né, no finalzinho, conta a história de um soldado que, mesmo todos fugindo, ele se manteve de pé. Isso é muito forte, meu irmão. Ele se manteve de pé e defendeu um campo de lentilha. Lutou sozinho até que a espada ficou apegada em suas mãos. Meu irmão, isso é muito forte. É um tipo de soldado guerreiro que, não importa as circunstâncias, ele sabe por que ele está lutando. Ele sabe qual é o valor que tem aquele espaço ao qual ele está defendendo. E ainda que seja pago pela sua própria vida, ele não arredará o pé, ele lutará até o fim das suas forças, o fim de todas as oportunidades e possibilidades dele vencer, mas ele não vai fugir. Porém, a gente precisa entender, eu não posso ser daqueles que fogem, eu tenho que ser daqueles que ficam e que lutam. Você veja só, em sua fala na ONU, em 22 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro fez um alerta importante sobre a cristofobia. Aproveito então para trazer novos dados sobre esse tema divulgados nos últimos dias. Mesmo longe dos noticiários, 8 cristãos são mortos por dia no mundo, vítimas de perseguição e ataques à fé. A Coreia do Norte é o país número 1 na lista mundial da perseguição desde 2002. Isso classifica a nação como o país mais fechado do mundo ao evangelho e onde é mais difícil viver como cristão. A principal fonte de perseguição na Coreia do Norte é o próprio Estado, na figura do governo e do partido. Os cristãos não apenas continuam a ser vistos como perigosos e sua religião como o ópio do povo, mas são encarados como verdadeiros inimigos do Estado e do regime, sendo muitas vezes denunciados à polícia por vizinhos ou por outros familiares. Outro local bastante perigoso para cristãos é o Laos, mais uma ditadura comunista da Ásia. Lá, esses religiosos são privados de direitos básicos e, em muitos casos, perseguidos e mortos. Todos os anos, a ONG Portas Abertas divulga uma lista mundial da perseguição, elencando os países onde cristãos vivem sob ameaça. Na relação de 2020, são 50 locais, praticamente todos na África e Ásia. O único nas Américas é a Colômbia, onde ainda hoje, segundo a organização, lideranças cristãs são ameaçadas por guerrilheiros, narcotraficantes e paramilitares. Os números são chocantes. Mais de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Com outras imagens, para que você entenda claramente do que ele está dizendo, que guerra é essa, que é que nós estamos enfrentando, para que você possa definitivamente acordar, orar, lutar com as armas que Deus te deu, para que o nosso país não caia nas mãos de Satanás. Para finalizar, vou trazer aí sem som também a imagem do canal Antagonista, o link também estará aí na descrição, aonde ele trouxeram, foi muito divulgado, inclusive esse vereador foi cassado pela Câmara pela invasão à Igreja Católica, por gritar palavras de ódio contra a Igreja Católica. Ele foi cassado, mas parece que ele conseguiu uma reviravolta na justiça, um ativismo judicial, é isso, ativismo judicial muito forte, e estamos, infelizmente, tendo que lidar com situações com a nossa Constituição sem ser respeitada. Temos aqui no nosso canal um longo debate com várias sessões com nossos amigos, discutindo sobre a Constituição, discutindo sobre os últimos acontecimentos no Brasil, e nós temos visto que realmente a Igreja tem sido um empecilho para o avanço do satanismo, e Sérgio Lopes está certo, e nós precisamos, como igreja, nos levantarmos, nos unirmos para pelejarmos. Vamos defender o nosso campo de lentilha. Vamos lutar com todas as nossas forças sem arredarmos o pé, porque maior é o nosso Deus. Você já sabe, né? Aquele forte abraço está lá aos ossos do seu amigo Eliel Mazeiro.